Salve, salve! Meus queridos estudantes, estamos aí finalizando, iniciando a noite praticamente, né? Finalizando as aulas da tarde e grande responsabilidade finalizar aqui com vocês. Segunda série, 17 horas e 21 minutos. Já vi que sempre, toda quarta-feira, nosso querido André Gabriel tá sempre aí presente, não é? Na aula anterior, que me parece que foi de matemática, não é isso? Ele gosta demais de matemática e a aula que me antecedeu. Quero dar meu boa tarde, não é? A Domingos Mourão deve estar plugado aí com a gente. Boa tarde, mestre. Olha, Gabriel, já vi tua nota lá no Forms, hein? Tirou 8 pontos aí no Forms de hoje. Tu viu? O candidato usando Bob Esponja para começar um tema relacionado às questões trabalhistas. Interessante demais aquela redação. E isso você acertou 8. Pessoal, das cidades aí que estão me acompanhando, Pimenteiras, por exemplo, boa tarde a vocês. Essa é a questão do Forms, não é? Que é uma ferramenta do Google, Ju. Fala aí pra galera que pode estar utilizando para você responder questões. É perguntas e respostas. Os meus monitores sempre elaboram, me ajudam a elaborar 10 questões em cima de uma redação, possivelmente modelo. Uma redação que tem pouquíssimos deslizes. E a gente sempre usa ela, elaborando 10 questões, de marcar. E você, ao responder o Forms, você vai entendendo como é que se engendra, como é que se formata o texto dissertativo argumentativo. É mais uma ferramenta, viu, pessoal? É mais uma ferramenta. Ó, André Gabriel André está dizendo ali que achou muito legal o repertório. É o momento que você vai estar diante dos repertórios variados socioculturais. Ah, professor, eu não conheço. Essa aula ela acontece toda quartas-feiras, às 20 horas, não é? Sou eu que estou lá nas salas online com a galerinha. Salas online é um grupo de WhatsApp volátil que a gente tem. A gente manda o link dela para os grupos fixos, não é? Para que você, se tiver interesse naquele horário, disponibilidade naquele horário e tiver interesse naquela disciplina, você entra lá, assiste a aula do professor e depois sai. Por isso é um grupo de WhatsApp volátil. Você não pode permanecer lá. Por quê? Porque tem limite de participante. O WhatsApp ele ainda não criou os grupos infinitos, né? Então você às vezes está lá e nem está assistindo a aula e você impede alguém de entrar porque já preencheu os componentes, que são 254 atualmente, se eu não me falha a memória, um grupo de WhatsApp. É por isso que nós criamos esse, que é volátil. Você fica no fixo para ficar sabendo tudo o que acontece durante o dia, mas o volátil você entra e sai. É essa a explicação que eu posso dar. Como o André Gabriel é um dos nossos monitores, você que tiver no chat aí, tiver acesso a ele, pode pedir para ele lhe colocar nos grupos que ele coloca, lhe mandar o link. Tá bom, pessoal? É mais uma ferramenta. Muito bem. Agora você fecha, meu querido. Professor, o que é que o senhor trouxe para nós hoje? Meus tradutores aqui de Libra já estão tudo preocupados que nós vamos falar aqui de figuras de linguagem, mas eles vão adorar, rapaz. É um assunto muito suave, muito legal, envolvendo aí porque realismo e naturalismo. Nós entendemos que muitas das questões que permeiam o social, não é? O universo socioeconômico, da natureza humana, da realidade nua e crua de sofrimentos e, ao mesmo tempo, comportamentos instintivos, se dão nessa escola realista naturalista. É um campo da literatura, mas nós estamos aqui na área de linguagem, então a gente deve passear em todas as frentes. Como é que eu vou aplicar isso na redação? Uma das habilidades e competências que o aluno tem que ter, não é? Tem que demonstrar é o poder argumentativo. E o poder argumentativo utilizado por muitos escritores nessas escolas foi o poder argumentativo utilizado pelo recurso das figuras de linguagem. Professor, mas a redação do Enem é um texto de linguagem denotativa e as figuras de linguagem a conotação. Eu vou poder usar? Vai. Não é proibido. É claro que eu, como professor,
vou te orientar a usar as figuras de linguagem de forma correta e com parcimônia. Porque é preciso, nesse momento, que você sinalize para a banca que você está a usar uma ironia, que você está a usar uma comparação, que você está a fazer um exagero, uma metáfora, mas você vai usar as aspas para indicar aquilo ali. Porque muitas vezes uma maneira metafórica de dizer uma coisa também é uma maneira convincente. E o processo de convencimento se deu a partir do uso de uma metáfora. Por que não? Né? A banca só quer que você use de forma consciente. Mas é claro e sei que as figuras de linguagem, em especial a metáfora, é própria de outros gêneros. Isso aí eu tenho total consciência. Das poesias, das fábulas, das crônicas. Mas também, como professor, eu vou te proibir de usar uma figura de linguagem? Não. Às vezes a figura de linguagem torna teu texto até mais original. Diferentemente de tu estar pegando texto modelo da internet e fazendo a montagem da tua redação mecânica, né? Muitas vezes a figura de linguagem até te ajuda. Olha aí, é a justificativa que eu trago. Então a aula de hoje é figuras de linguagem em trechos realistas e naturalistas. Nós vamos passar por algumas, né? É o que nós temos para hoje. O André Gabriel disse aí que o assunto é top demais. Acredito que ele já teve acesso aos slides por antecedência aí no nosso canal Educação. Os slides vai nos conduzir, não é? Trazendo a nós uma primeira figura de linguagem chamada de personificação. Essa figura de linguagem, ela é, muitas vezes, utilizada na redação, não é nem a personificação, é a metonímia que muitas vezes a gente utiliza. Quando eu digo assim, ó, o Brasil encontra-se em crise, não é? O Brasil está em crise. A gente usa uma metonímia sem perceber. Às vezes essas metonímias, muitas vezes, já são até cristalizadas na gente. A banca vai entender que não é o Brasil, o país, que está em crise, mas as pessoas, né? Olha aí, a gente usou uma metonímia, trocando aí o continente, o lugar pelas pessoas, as pessoas pelo lugar, digamos. E a personificação, diferente da metonímia, que eu vou já também frisar a metonímia, o que é? É quando eu atribuo valores, sentimentos, ações humanas, não é? Aos seres inanimados. Eu digo que o Brasil pulou, não é? Do ranking, do lugar de 13º para 6º lugar na economia mundial. Se eu digo isso, né, o Brasil pulou. Tu deve estar fazendo também uma personificação, a ação de pular, professor. O Brasil acorda cada dia mais preocupado. Olha aí, tu tá usando ao mesmo tempo uma personificação e uma metonímia. Então, às vezes, as figuras de linguagem estão presentes, sim, nas redações e a gente nem se dá conta. A personificação, ela vai ser chamada também, diz aí, Jô, pra galera, vai ser chamada também de, não sei se tu vai datilografar aí. Datilografar é ótimo. Prosopopeia. Se perder esse nome, professor, só sei personificação. Vai que vem com esse nome aí. Aí, ó, tu erra a questão, não é? Aí que tu precisa. Assim, a figura de linguagem é um processo argumentativo, mas vai despencar onde? Lá na prova de linguagem. Então, a prosopopeia, chamada de personificação, vem da palavra persona, né, pessoal? Da figura de pessoa, a coisa. Essa figura de linguagem é muito utilizada na ficção, como na literatura, em letras de música e na publicidade, por permitir um efeito lírico ou cômico em sua composição. Desenhos animados e quadrinhos utilizam frequentemente essa figura de linguagem, com personagens personificadas. E o desenho animado, né, no nosso Forms de hoje, utilizado foi o Bob Esponja, não é? Dá vida a várias coisas. Isso, Gabriel. Dá vidas, dá comportamentos a seres inanimados. Essa é a base da personificação. Quanto à linguagem, a personificação é vastamente utilizada na linguagem artística. Por isso,
obedece é próprio de outros gêneros mais literários, para expressar conceitos, histórias e características humanas, utilizando entes não humanos. No trecho abaixo do conto A Cartomante, olha aí, ó. E quem escreveu? Machado de Assis. Por isso a análise em trechos do realismo naturalismo. Não é porque o Machado de Assis, ele é um cara, né, que passeia. Muitos teóricos, críticos literários dizem que o Machado de Assis é tão emblemático que ele acaba vindo lá do romantismo e se fixando no realismo naturalismo, né? Que é justamente uma escola que vai negar todo esse universo romântico do embelezamento e vai desnudar o ser humano no seu processo natural, por isso naturalismo. A Cartomante é um conto dele. Envolve 3 principais personagens, né? Beleza? E traz como temática o adultério, né? A traição. E aí a Cartomante de Machado de Assis, a virtude e o interesse ganham traços humanos, como a preguiça, né? E a característica de ser ativo, havendo, portanto, personificação. Tá aí, ó. A virtude é preguiçosa. E aí, meu querido Tiago? E avarenta, não gasta tempo nem papel. Só o interesse é ativo e pródigo. Então, a princípio, é um trecho solto, tirado de lá. Em algum momento, um dos personagens disseram isso, passou essa ideia moral e ética e precisou utilizar para essa argumentação um processo personificante. Por quê? Porque ele atribuiu a preguiça, não é, à virtude, não é? A virtude é preguiçosa e a vara vem da palavra avarento, né? Não gasta tempo, justamente por isso ela é avarenta, tudo ela pensa no lucro, nem papel, só o interesse é ativo e pródigo, não é? Traz resultado. Nós temos outra obra que traz uma personificação muito forte, que é a obra do George Orwell. É um cidadão que, ao meu ver, morreu muito cedo, com pouca idade, 47 anos, morrer à flor da pele. O cara é um jornalista, não é? E filósofo. Ele é natural da Índia, ele é indiano, porém ele se radicou muito na Inglaterra, em Londres, né? E George Orwell, ele escreveu 2 principais obras. Uma delas é 1984, uma obra muito citada, Gabriel André, em 2011. A obra dele é um ano. Essa obra traz no enredo, não é? Esse romance traz no enredo o quê? Uma ilha em que pessoas eram constantemente controladas e vigiadas por câmeras. E eu não sei se vocês se lembram, mas 2011, não é? Já 11 anos depois, né? Nós estamos em 2022. O Enem utilizou como temática essa questão de se viver em rede, os limites entre o público e o privado, que foi justamente no início dos anos 2000 que essa febre, não é, de WhatsApp, Facebook cresceu bastante. E aí o Enem traz como temática essa questão da pessoa ter a consciência dos perigos do que é público e do que é privado na vida dela para divulgação. E isso se arrastou até hoje. E se arrastou até um dia desse, porque recentemente o Enem utiliza outro tema envolvendo a internet. Qual, professor? 2019. A manipulação do usuário pelo controle de dados. Nós somos manipulados. Olha que um tema técnico. E até mais técnico do que o de 2011. Não é? E aí, nessa época, se usou demais isso aqui como repertório sociocultural. Mas a personificação mesmo encontra-se em outra obra dele, muito famosa, mais do que essa daí, inclusive, que é a obra A Revolução dos Bichos. É uma obra do George Orwell. Então, a obra toda são os animais tomando atitudes humanas, da governância, não é? São animais decidindo não serem mais controlados na fazenda por ninguém. As leis, quem vai promulgar são os próprios bichos, não é?
Por isso, o título da obra, A Revolução dos Bichos, já foi desenho animado, já teve filme, tanto em 1984, que é uma obra famosa dele, do George Orwell, como A Revolução dos Bichos já foi temática de cinema. O romance A Revolução dos Bichos, de George Orwell, conta a história de animais em uma fazenda que se organizam para se rebelar contra os humanos. Está aí uma tremenda personificação sendo utilizada aí, não é? Contra a ação dos humanos, para que os animais possam se autogovernar na fazenda. Aqui tem alguns trechos tirados lá do site brasilescola.ol.com.br. Correra durante o dia o boato de que o velho major, um porco que já fora premiado numa exposição, tivera um sonho muito estranho na noite anterior e desejava contá-lo aos outros animais. O major, que é o porco, levantou a pata pedindo silêncio. Camaradas, aí, ó, disse ele, eis aí um ponto que precisa ser esclarecido. As criaturas rebeldes, tais como os ratos e os coelhos, serão nossos amigos ou nossos inimigos? Coloquemos o assunto em votação. Apresento à Assembleia a seguinte questão: são os ratos camaradas? A votação foi realizada imediatamente e concluiu-se por esmagadora maioria que os ratos eram sim camaradas. Houve apenas 4 votos contra, dos 3 cachorros e da gata, que depois se descobriu, votaram pelos dois lados. Ainda traz essa questão, né? Até que tá tradicional, não é porque aqui nós sabemos que gato e rato não se unem. Ou ele é o predador natural de rato, né? Um gato é um predador natural de rato. Acho que por isso, no coletivo do nosso pensamento, esses dois animais não se unem, assim como cão e gato. Então acabou que esses animais não é, vamos dizer assim, não é novidade eles terem votado contra. E aqui a gente já vê a baita personificação. Atitudes totalmente humanas, né? Democráticas, inclusive. Traz aí a questão do parlamento, o que é que a gente faz, né? O que é que os nossos deputados e vereadores, eles estão sempre reunidos, a princípio devia ser, para decidir, não é? O mais democrático possível para o bem de todos. E aqueles também se reuniam. Vamos ver outro. Na poesia e na música. Também outro gênero textual em que se usa bastante figura de linguagem. Também há muito uso de personificação, claro. Nos versos abaixo da música O Bêbado e a Equilibrista, composta por João Bosco e Aldair Blanc, vemos o efeito da personificação na lua, que pede um brilho de aluguel às estrelas. Tais astros são inanimados, mas ganham ações humanas para criar o efeito lírico. Né? E o próprio título da canção já é um paradoxo, já é outra figura de linguagem. Né? O bêbado e a equilibrista. As duas palavras por si só são paradoxais, ou mesmo antitéticas. Né? Quem é bêbado não consegue se equilibrar. Ele traz justamente isso na música. Mas vendo aqui o próprio trecho da canção. A lua tal qual a dona de um bordel. Então a gente já atribui a noção de administrativa, né? A lua dona, não é? De um bordel. Mas aí a personificação se faz bem aqui, no verbo pedir. Uma atitude humana dada à lua. A lua não pede ao pé da letra nada. Mas na poesia isso tem licença. Pedia a cada estrela fria, né, um brilho de aluguel. Aqui a gente pode pensar na frieza ou na frieza sinestésica, e aqui a gente acreditaria que seria outra figura de linguagem, sinestesia. Calma aí, o que é isso, professor? A sinestesia é uma figura de linguagem que vai demonstrar, por meio de alguma palavra utilizada, sensações táteis, né? Visuais, olfatórias, de olfato, né? Olfato. Auditivas, não é? Então, fria vem para aproximar muito assim do sentir, do tato. Mas aqui
pode haver uma confusão. Eu acredito que banca nenhuma vai utilizar essas duas figuras de linguagem lá nas questões, porque pode haver duas. Quando há duas, a banca evita. Então, ela tira a sinestesia da jogada e traz essa palavra fria como sinônimo de indiferença, não é? Insensatez, essa frieza. O que é uma frieza? É o coração duro, não é? Então, pedir a cada estrela fria um brilho de aluguel, como se estivesse implorando, mas as estrelas são frias, são indiferentes. Então, vai vir sim a personificação aqui na frieza, dada essa ação de frieza às estrelas. Porque é natural que quem seja frio, seja indiferente? Nós, seres humanos. Então, para evitar confusão na hora de elaborar a questão, a banca ia evitar juntar sinestesia com personificação, porque aí era possível essas duas figuras de linguagem. Aluno que termina o ensino médio não pode deixar de ter conhecido, pelo menos lido o resumo dessa grande obra realista naturalista, chamada de O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Essa história me lembra aquele filme chamado O Segredo dos Animais. Qual, rapaz? André, a história que eu contei lá da cartomante? Ou é lá da Revolução dos Bichos? Diz aí. Esse segredo deve ser da Revolução dos Bichos, né? Beleza. Um filme. Não assisti ainda não, Segredo dos Animais. Tá na Netflix? Propaga aí pra gente. O Cortiço, pessoal, é uma obra que também... sim, Revolução dos Bichos, detectei. O Cortiço é uma obra, não é? Do realismo naturalismo, escrito por Aloysio de Azevedo. Se você usa esse repertório sociocultural na sua redação, você já está dando pertinência a muitos temas. Porque dentro de uma obra dessa, a gente encontra várias questões sociais, humanas, políticas, econômicas sendo debatidas. Lá tem a figura do João Romão, olha aí, até nas relações trabalhistas, que é a redação que a gente vai analisar hoje. João Romão sempre foi o precursor, não é, do capitalismo selvagem, né? O próprio João Romão, figura de O Cortiço, pode ser citado como aquele que materializa a avareza, que materializa o capitalismo. Ele tem uma pedreira e uma quitanda, e ele é o dono do cortiço. Então ele acaba pegando dos moradores o dinheiro do aluguel e vendendo fiado o que ele tem lá na quitanda dele para vender. E acaba que o inquilino sendo, não é, preso a ele. Sem falar que ele tem uma pedreira, né? Quebrar pedra mesmo, é o trabalho braçal. E aí já vem as relações proletariada, não é? Do trabalho escravo. Joyce, tá ali, a Joyce, minha colega aqui. Diz, Joyce, professor, tem a fuga das galinhas, interessante também, sobre, sim, sair do comodismo e ao mesmo tempo sair desse universo do controle de alguém, né? Porque as galinhas fogem justamente para poder ter protagonismo. Ótimo, Joyce, bem lembrado. Então é uma outra literatura, uma outra cinematografia que pode estar vindo sendo citado como repertório cultural na hora que for falar de temas que tragam protagonismo em xeque, tá bom? Boa participação. Vamos voltar aqui a metáfora, né? Metáfora, eu tenho que fazer a vocês uma diferençazinha com a comparação, porque a metáfora é sim uma comparação, só que é uma comparação implícita, né? A metáfora, ela não usa o elemento como, diz aí, Ju. É só essa a diferença, mas toda metáfora é uma comparação. A metáfora e a comparação foi tema da minha aula da semana passada, mas aqui a gente vai reforçar um pouco mais. Disseram que o Brasil era uma cavalgadura carregada de dinheiro. Se eu digo assim, teus cabelos são como a asa da graúna. Então, são como, não é? Tão pretos como a asa da graúna. É uma ave. José de Alencar usou isso na obra Iracema. Então, ele usou uma baita de uma comparação, não foi?
Agora, quando eu digo teus olhos é o sol do amanhecer, o Brasil é uma cavalgadura carregada de dinheiro, eu não estou usando o elemento como, não estou. Então, eu estou fazendo metáfora. Está aqui. Dois conceitos sendo comparados de forma implícita. O Brasil é um conceito, não é? Uma cavalgadura carregada de dinheiro, dizendo que o Brasil era como que, sei lá, uma grande carruagem, ou um grande cavalo, ou um grande animal carregado demais de dinheiro nos dois lados, lá do cofre. Vocês já viram quando um jumentinho está sendo, um burro está de carga, está sendo usado, né? Vai ali uma grande quantidade de coisa. Então, a metáfora está aqui. E aí essa metáfora continua. Porque todo animal conduzido, ele precisa de rédeas, não é? Que são aquelas cordas que o cavalheiro, aquele que está conduzindo o animal, precisa. É uma ferramenta para poder guiar o animal. Cujas rédeas um homem fino empolgava facilmente. Para dizer, ó, o Brasil sempre foi uma cavalgadura carregada de dinheiro, mas quem está ali no comando é um homem fino. E isso é a figura do João Romão. É o português, não é? Que controla todo aquele universo exploratório. E dentro desse universo exploratório do cortiço, que é o aglomerado de casa, tchau, existe também aquilo que vai ser de mais da natureza humana, que é os instintos. Lá, por isso ela é uma obra emblemática do naturalismo e realismo, porque lá o instinto humano vai se sobressair. O instinto de sobrevivência. Inclusive, pessoal, há teóricos, né, que teóricos literários que falam da zoomorfização do homem e da personificação do cortiço, não é? A zoomorfização do homem é tornar o zoo animal, né? Morfa forma. Então, a zoomorfização do homem é o homem tornando-se animal naquele cenário de sobrevivência. E o que é que ocorre? Ocorre que na luta pela sobrevivência, ainda hoje, a gente vê esse processo nas favelas atuais das grandes cidades, como Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo. Não é uma selva de pedras. Muito emblemático e dá para tornar isso aqui. E olha que nós estamos falando de século XX, galera, né? 1900 alguma coisa, século XIX para o XX, mas já mesmo século XX. A comparação em trechos do livro Cortiço. Agora vamos ver a comparação. Eu disse lá, a diferença só é esse elemento aqui, Joyce, o como. Um tem, outro não tem. O fim de comparação é uma figura de linguagem? É. Comparação é uma figura de linguagem. Nós usamos. Aí tu vem dizer para mim que não está na redação. Está sim. Eu vi o Firmo e o Jerônimo atrassalharem-se como dois cães que disputam uma cadela da rua. E viu o Miranda, líder fronte, subalterno, ao lado da esposa infiel, que se divertia a fazê-lo dançar a seus pés, seguro pelos chifres. A comparação em si está bem aqui. Quando dois cães, quando brigam na rua, você sabe como é. É confusão, meu amigo. E aí, Jerônimo e Firmo também brigando lá nesse cortiço. Um cenário propício nas favelas, né? Há favelas em que o tráfico já tomou, que aí não é nem mais natural se ver brigando a socos e pontapés. A gente vê mesmo é bala, muito calibre grosso, não é? Sendo praticada ali em algum desentendimento, a ponto do Estado se tornar até impotente, não é? Diante desse poder paralelo. Olha o quanto avançou. Aqui não. Era ainda desentendimentos braçais, ideológicos, mas que se resolvia ali no pontapé no soco. Hoje não, meu amigo. Hoje não é mais isso. Hoje é o poder paralelo, o tráfico, comandando os aglomerados de casas. E aí tinha incidentes, como tem em todo e qualquer aglomerado. Tinha incêndios, não é?
Lá teve episódios da casa da Marciana pegar fogo, adultério demais, não é? Exploração trabalhista, exploração sexual de menores, não é? Abusos, enfim, muita coisa é possível perceber. Aqui a personificação, aqui é logo nos primeiro capítulo, logo, começa assim. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava. Outra personificação zona aqui. A ação de despertar é do ser humano, de acordar. Mas foi dada a quem? Ao cortiço. O cortiço acordava. Lembra daquela história que eu falo? O Brasil saltou, então o Brasil está em crise. E eu falei da metonímia. Logo no início eu comecei, justamente. Porque quando ele fala o cortiço acordava, ele está assim atribuindo uma ação ao próprio aglomerado de casa. E aí a presença personificada da coisa. Ao tempo em que ele também está a fazer metonímia. Porque quando ele diz que o cortiço acordava, é notadamente as pessoas, não é? Que acordavam logo de manhã cedo para os seus afazeres de sobrevivência. Aí, para evitar essa confusão, quem elabora essa questão e quiser enveredar para a personificação, não mistura com metonímia, porque pode gerar um grande conflito aí nas figuras de linguagem. Um acordar alegre, olha aí, continua, agora sim, ó, prevalece, ó, um acordar alegre, a alegria sendo dada não à pessoa, mas sim a uma ação. E farto de quem dormiu de uma assentada de 7 horas de chumbo. Gente, ainda dá para ver o quê? Uma comparação metafórica. Por que ele diz numa sentada de 7 horas de chumbo? Porque é mais ou menos o que a gente dorme. O natural seria a gente dormir 8 horas por dia, que é um terço das 24 horas. Mas hoje, quem dera eu conseguir dormir 8 horas por dia. O trabalhador do Brasil não dorme. Ele dorme 5, ele dorme 4 horas, né? Porque já vai dormir lá para meia-noite, 1 hora da manhã e tem que estar de pé 5. Então, pode contar aí como a gente não tem esse privilégio de dormir 8 horas, como manda os médicos, né? A ciência, para a gente ter uma saúde, um bom descanso. Quando ele fala 7 horas de chumbo, o chumbo é um dos metais mais pesados que a natureza tem, metal pesado. Então, na verdade, ele está fazendo uma metáfora de que o cara dorme de forma pesada, de uma sentada só, de 7 horas de chumbo. Não tem essa coisa de ninguém ficar ligando luz, nem passeando. Ali todo mundo dormia mesmo, cansadérrimo. Eufemismo. Essa também é massa, galera, no processo argumentativo, não é? O que é o eufemismo? Uma figura de linguagem que, por sinal, muito bonita. E ela encontra reverberação na redação quando, daquele momento em que a banca pede para você respeitar os direitos humanos. Não tem? Uma parte que, inclusive, até 2018, o aluno que desrespeitasse em qualquer trecho da redação os direitos humanos, ele era eliminado por completo do certame. 2019 é que a banca examinadora reviu isso, não é? E colocou ele zera a competência 5, que é a elaboração das propostas. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você quer elaborar uma proposta um tanto agressiva, que eu não oriento, não é? Ou às vezes você usa de uma expressão um tanto forte, agressiva, você pode usar um eufemismo para isso. Tem mais força argumentativa e evita você usar frases de efeito e frases idiomáticas, que por vezes soa até muito agressivo. Como, por exemplo, ninguém é doido de usar todo político é ladrão. É uma expressão muito, vamos dizer assim, antiética de se pronunciar, horrível, terrível, não soa bem, não tem envergadura nenhuma do ponto de vista argumentativo. Agora, se você quer se reportar para o universo da corrupção, se você quer se reportar para atitudes imorais e antiéticas de algum administrador ou de alguma pessoa, você pode usar com outra expressão, mais suave.
Todo político é ladrão. Você pode dizer que há atitudes, não é? Um tanto que não condizem com a democracia, como desvios de recursos públicos. Você disse que o político roubou, furtou, mas você não disse com essa expressão dura, não é? Você disse de forma suave. Isso é o eufemismo. Lá nas questões de marcar, você vai encontrar eufemismo do tipo trocar a maneira de dizer que alguém morreu por uma outra maneira, alguém partiu dessa para melhor, foi morar na eternidade, dormiu o sono dos justos. Machado de Assis, ou foi Drummond que usou isso, não é? Numa poesia. Então é interessante perceber. E o que é o Dom Casmurro, professor? É uma obra, uma célebre obra, a obra-prima do Machado de Assis, beleza? E lá, Casmurro significa, na época, né, dado pelo autor, o entendimento de alguém que é ensimesmado, desconfiado, trancadão, introvertido. E o dom foi dado a Casmurro, dom, como um título irônico. O que é o dom? Fidalgo, dom. Alguém de posicionamento nobre na sociedade. Então, Dom Casmurro é assim, quase que por ironia, o título. Ele explica o próprio uso do título no seu primeiro capítulo. Essa obra eu já li, muito massa. Também quem termina o ensino médio precisa, não é, ter lido alguns contos de Machado de Assis e alguns romances. Esse aí é o que eu recomendo. Conta a história de Bentinho, né, que foi prometido a ser padre mesmo antes de nascer pela própria mãe, que é justamente uma das temáticas do livro, a antirreligiosidade, não é? O determinismo que pessoas faziam na vida de outras pessoas, que eu acho de uma violência muito grande. Embora seja a mãe, mas professor, que é isso, é só o bem ruim se ela tivesse prometido ele ser bandido. Não, não é por aí. Tá certo? Machado de Assis vem fazer essas críticas. Grande Machado, fingidor mágico das palavras, porque Machado de Assis foi um dos mais expoentes, ele fingia com as palavras. Na obra-prima, Dom Casmurro, o personagem Bentinho usa um eufemismo irônico para dizer que todos os seus velhos amigos estão mortos. Ou seja, estão debaixo da terra, estudando a geologia dos cemitérios. Ele disse como? Ele disse assim, abre aspas. Os amigos que me restam são de data recente. Todos os antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. Olha, todos os outros já morreram. Na verdade é isso. Todos os outros já morreram, mas ele diz, todos os outros foram estudar a geologia dos Campos Santos. Dou mil vivas ao maior de todos os escritores, porque seu humor sofisticado me faz viajar por mundos sempre com um sorriso ensolarado. E aí já me faz lembrar também o primeiro capítulo logo, as primeiras linhas do livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que também é uma outra obra do realismo machadiano, que é o cara contar da vida dele de trás para frente, da morte até o nascimento. Então ele dedica essa obra aos vermes que corroeram, né? Então ele fala de um jeito tão poético e tão eufêmico, não é aquela situação bem purulenta dos vermes corroer a carne de quem já está morto, né? Aqui na minha cidade irá ter a feira Parnamazônica do Livro, que acontecerá no Hangar Centro de Convenções da Amazônia. Eita, cara, que massa! Do dia 27 a 5 de setembro. Vou aproveitar para comprar uns livrinhos bons. Aí é como se fosse, Gabriel André, um formato do Salip, que tem aqui também, não é? Com a gente. Mês de junho, correu, não foi? Foi em junho. Salip, que é a feira do livro do Piauí. Também muito badalada. E tá, não pede para muitos de eixo nacional, não. Adriel Ribeiro. Eufemismo é suavizar palavras fortes, um tanto agressivas, que você usa na redação. E aí, galera de Pimenteiras, vocês ainda estão aí, né? Pajeú, vocês estão entendendo, Domingos Mourão.
É, o Salip, cara, já aconteceu esse ano, viu? É um dos eventos culturais mais importantes aqui do nosso estado. Então, a Parnamazônica deve ser também uma espécie de Salip, só que no estado aí do Amazonas, né? Capital Manaus. É isso? Ou vai ser aí na tua capital, Belém, Pará? É lá em Manaus ou vai acontecer em Pará? Eu acho que é o Panamazônico que vai pegar toda essa região, né? Que envolve a Manaus, Belém, toda essa região aí norte do estado. Eu acredito que seja isso. Mas a sede é na tua, né? Porque tu moras, que se eu não estou enganado, tu moras em Belém. É, Belém, Pará. Então vocês viram aí o eufemismo, né? O Adriel entendeu bem aí o eufemismo colocado aí nas palavras do Machado de Assis. Então a gente cumpre aí quando fala que nós vamos trazer essas obras do realismo naturalismo. A linguagem do realismo é baseada na realidade do cotidiano comum, por isso se aproxima muito de temas de redação, marcada pela tendência do cientificismo ao cientificismo e à oposição ao romantismo. Que é assim, galera, uma escola literária quase sempre quer negar a anterior. E a escola anterior ao naturalismo e realismo é o romantismo. Os escritores do realismo não utilizavam a subjetividade como forma de expressão em suas obras, enquanto que o romantismo, Ave Maria, é de uma subjetividade tremenda. Considerada universal, culta, impessoal, clara, direta e, obviamente, realista, a linguagem do realismo sofreu influência direta das obras literárias do século XIX, é óbvio, né? Do século anterior. Época em que os artistas seguiam a tendência da filosofia, do positivismo e da ciência. Vocês sabem também que anterior a isso aí nós temos o Renascimento, não é? Que é uma época no mundo em que o dogma dá lugar à ciência, não é? E a gente tem expoentes na filosofia que traz o racionalismo de forma bem pontual, não é? Na área filosófica e na área literária a gente acaba bebendo desse contexto aí, em que o mundo está vivendo naquela época. Os escritores do realismo passaram a descrever pensamentos, sensações, sentimentos, anseios, devaneios humanos e questionamentos dos personagens, dos seus personagens, o que marcou bastante a linguagem do realismo. Ah, não vamos encobrir, não. Nós vamos mostrar a realidade nua e crua. Me parece até, pessoal, que já é um desdobramento da terceira geração do romantismo. Porque tu sabe que o romantismo teve 3 gerações. Uma primeira geração muito de fauna e flora, uma da saudade da terra. Então tal que quem abre a primeira fase é até o Gonçalves Dias com a canção do exílio, não é? Então tinha muito isso do ufanismo, do orgulho da terra. Minha terra tem palmeiras, eu canto sabiá. Aí depois vem o lado mais humano da segunda geração do romantismo e a terceira que é mais de protesto, não é? Uma terceira geração de maior revolução. E a gente tem a figura de Castro Alves aí como figura da terceira geração. Então não deixa de ser um desdobramento, né? Dessa terceira geração do romantismo que se aproxima mais do natural humano. No Brasil, Machado de Assis, 1800, ele nasceu ainda no século XIX, mas morre no século XX, 1908. É considerado o grande precursor do realismo e publicação do seu romance intitulado Memórias Póstumas de Brás Cubas, viu? Como é o marco central aí do realismo. No ano de 1881, marca o início do movimento no país, século XIX. A linguagem do realismo começou a ser desenvolvida tendo a forte oposição ao romantismo como principal característica. Os artistas do realismo buscavam retratar temas urbanos. Por isso está próximo do Enem. Não é não? Porque os temas do Enem é bem urbano. Social, ó. Social, ó. E cotidiano, ó.
de uma forma mais realista, apontando o lado positivo e negativo com a mesma ênfase. Não tem nada de ficar prezando mais por um lado ou por outro. Além da forte oposição ao romantismo, as obras do realismo também apresentavam forte oposição às doutrinas e posicionamentos da Igreja Católica e ao enriquecimento da burguesia, que começava a se formar no final do século XIX. A linguagem do realismo era apoiada na ciência e nos fatos. Os artistas prezavam por escrever sobre coisas reais, por isso o realismo. Eles não eram tão ficciosos, eles não inventavam. Claro que a literatura é ficção, mas sempre partindo de situações reais. As obras realistas apresentavam os problemas sociais e as desigualdades sociais que existiam de uma forma real e sem pudor. O realismo também ficou conhecido por ser um movimento artístico que trouxe uma análise mais profunda e detalhada sobre o comportamento e pensamento das pessoas. Preconceito, né, não? Estando aí existindo. Os artistas retratavam personagens mais reais com fraquezas, erros, pecados, defeitos, anseios, pensamentos negativos, enquanto que lá no romantismo era o herói, não é? O heroísmo era muito passado no romantismo. E o lado fraco do herói não era transpassado com tanta facilidade como é no realismo. E quem já ouviu falar, citei no início, a Cartomante, tirei de lá só um trechozinho para mostrar a personificação, mas agora nós vamos fazer uma análise mais profunda dessa outra grande obra, Machado de Assis. Para isso faremos uma análise tirando trechos do conto. Lá vai encontrar temas do tipo traição, triângulo amoroso entre amigos, amizades desfeitas, assassinato passional, medo que a traição seja apresentada à sociedade, não é? Então, são temas ainda em voga. Tá lá em releituras.com, tá bom? A Cartomante. Lá nós temos algumas características, não é? E uma delas é o adultério, né? Tá aí a obra, uma das capas da obra, né? Nós temos a figura do Vilela, beleza? Camilo. Nós temos a Cartomante, também como figura de pé. E a Rita, vamos ver aqui. Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições decompostas. Fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior. Entrando Camilo, não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava a Rita, morta e ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola e, com 2 tiros de revólver, estirou o morto no chão. Então, aí houve aí 2 mortes já, 2 assassinatos. Esse trecho já é quase o final, já é o final, inclusive, me fez lembrar um grande trabalho que eu fiz numa escola que eu dava aula no interior do Maranhão, né? Eu peguei alguns contos de Machado de Assis e distribuí para a turma. Acho que foram uns 7 contos. Inclusive tinha o Relógio de Ouro, Uma Noite de Almirante, Missa do Galo, A Cartomante. E entreguei para os alunos lerem e fazer um curta-metragem, né? É claro que eu queria só cinema mesmo, só curta-metragem. Cara, foi ótimo. Foram cenas assim, deles se reportarem à época, com vestimentas, roupas. E aí nós fizemos a culminância era eles mostrarem esses vídeos. Como eram curtas-metragens, dava para mostrar 2, 3 por aula, não é? Que eram curtas-metragens de 10, 15 minutos. E foi muito legal. E tu imagina o quanto que esses meninos aprenderam da literatura. Talvez muitos deles era a primeira vez que eles estavam tendo contato com o universo literário. E aí tu imagina as reuniões que eles faziam para encenar, fabricar as cenas, os cenários, eles procuravam fazendas, porque lá, como era uma cidade do interior do Maranhão, ela é muito ruralista, campestre, muito coisa do campo, então eles desenvolveram muito esse cenário de época, inclusive as vestimentas. Outros trabalhos saíam assim um tanto a desejar, porque fizeram no improviso,
quiseram apresentar mesmo teatro ali na sala. Mas eu lembro muito bem da Cartomante, a cena da morte, não é? De Rita e deste outro camarada aí, né? Aí já é o final. Camilo vendo essa cena. Uma característica retratada em texto realista é o adultério, isso a gente já viu, que pretende desmascarar a família que parecia ser moralista e certinha, que se fingia ter na época. E sempre foi assim, as novelas, alguns filmes de épocas trouxeram isso. Falando em Maranhão, e o Carlos Henrique, tio Rufino? Tem notícia? Rapaz, mas nunca eu vi o Carlos Henrique, rapaz. Nunca mais ele deu as caras nas aulas, não é? Realmente ele deve estar ausente um pouquinho por aí, mas deve estar estudando, né? A segunda característica era a antirreligiosidade. Camilo riu outra vez. Tu crês deveras nessas coisas? Aí, ó. Que a gente chama de variação histórica, né? É a palavra coisa que antigamente era escrito coisas. Perguntou-lhe, cuido que ele ia falar, mas reprimiu-se, não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança e ainda depois, foi supersticioso. É que já vem a questão supersticiosa da religião. Teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram, no dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião. Ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida e logo depois em uma só negação total. Camilo não acreditava em nada. Virou ateu. Por quê? Então, esse trecho vem trazer a questão da antirreligiosidade, do questionar os dogmas, do questionar o que nos é passado. Me faz lembrar já a temática da antirreligiosidade também lá em Dom Casmurro. A família toda de Bentinho, inclusive a mãe, é responsável pela ida dele ao seminário e pelo sofrimento todo que ele teve, da angústia de ter que tornar-se padre, ou pelo menos seminarista, contra a vontade, enquanto que ele, não é, estava apaixonadérrimo, não é? Mas a maneira dele por Capitu, que é uma grande outra figura da obra lá, não é? Se não a principal. E Escobar, seu primo, que ele acaba conhecendo, não é? No seminário. Então, toda essa temática religiosa está presente nessas duas obras realistas. Beleza, galera? Interessante, não é? Muito interessante. A outra característica evidente do realismo é a antirreligiosidade, nós já vimos aí, é o racionalismo, e o racionalismo, né, que é usar agora a razão e não mais dogmas como um fundamento das verdades. Isso significa que os realistas trocavam a religião e as crendices pela razão e pela ciência. Aí a ciência está muito desse lado positivista da coisa. E a última característica, presente e o contemporâneo, não é? É você trazer as situações factuais no momento, não é? E não ficar se reportando ao passado como parâmetro, mas sim um contemporâneo. Vilela, Camilo e Rita, 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Os 2 primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo, contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico, mas o pai morreu. E Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego público. No princípio de 1869, voltou Vilela da província, onde casara com uma dama famosa e tonta. Abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo e foi a bordo recebê-lo. Então, uma narrativa sem se reportar ao passado, mas sim sempre trazendo a situação factual e atual deles. Lendo esse trecho do conto, é possível percebermos que é descrito o presente, viu? Na primeira fase do romantismo, por exemplo, podemos ver a descrição da cultura indígena, exaltando os antepassados, coisa que não ocorre lá.
enquanto os escritores já viviam longe daquele contato índios e portugueses. O pensamento de que os índios eram selvagens prevalecia, tá bom? Essa é a ideia. E uma quarta é o materialismo, né? Todo mundo sabe, não é? A avareza, o material. O que tem de materialismo, de avareza no cortiço, não está no gibi. Aqui também a figura da cartomante traz essa questão bem capitalista, selvagem. Camilo tirou uma nota de 10 mil réis e deu-lhe. Os olhos da cartomante fuzilaram. O preço a joia era 2 mil réis. Ele deu foi quanto? 10 mil réis. Então ela ficou com aquele olho arregalado de felicidade, não é? De vontade de ter o Camilo como cliente por mais vezes. E aí era muito de agradar nessa época com dinheiro e com coisa material mesmo para ter em benefício próprio aquilo que se pretendia. Galerinha, nosso tempo chegou ao fim. A gente espera ter feito aí uma formatação argumentativa nesse universo das figuras de linguagem e dessas obras realista, naturalista, tá bom? Bye bye. Feliz início de noite. Fui.